Pode Senhor, meus irmãos, eu vou compartilhar com vocês um resumo da aula de número 10 da nossa revista Justiça Divina, que fala sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Vou compartilhar aqui um slide para que a gente entenda melhor essa lição. Então, vejamos aqui a restauração nacional e espiritual de Israel. Aqui nós temos a linha do tempo. A nação de Israel ela nasce em 1445, aproximadamente, isso antes de Cristo, com a conquista de Josué, da terra de Canaã. Os cananeus habitavam essa região, eram maus, Deus disse que daria essa terra que manda leite e mel aos judeus que estavam saindo do Egito após 400 anos de escravidão. Então, após a morte, passou-se o período dos juízes, dos reis. No período dos reis, com a morte de Salomão, o reino ficou dividido. Roboão ficou com a região do norte, ou a região do sul, Judá, e Jeroboão com a região do norte, com as 10 tribos. Após isso, a Assíria, ela invadiu a região norte devido ao pecado do povo, porque Deus protegia a região quando eles estavam em sintonia com Deus. Mas após a idolatria e as mais práticas, Deus enviava os inimigos para impor juízo sobre eles. E isso em 722 a.C., Israel do Norte é levado cativo para a Síria repovoa essa região com os seus homens. Ficou uma região miscigenada, a ponto de, na época de Jesus, os judeus não se comunicarem com os samaritanos devido a essa miscigenação. Depois veio a Babilônia em 605 a.C., a primeira invasão, e ocupou a região de Judá e levou cativos alguns. Mas ele deixou reis em Judá que se rebelaram contra ele, contra Nabucodonosor, e veio novamente em 597 a.C. E levaram, né, os babilônios levaram mais uma leva de gente de Israel para a Babilônia. Com a revolta do rei Zedequias, o rei Nabucodonosor envia seu exército, sitia a cidade e, após 3 anos de cerco, eles entram, queimam a cidade, queimam o templo e matam Zedequias e seus filhos. Após um período de 70 anos de cativeiro, conforme Jeremias 29, o Senhor faz com que Ciro mande de volta, né, uma comitiva com Neemias para a restauração dos muros e também do templo com Zorobabel. Após a restauração dos muros da cidade, eles ainda ficaram subjugados à Pérsia. Após a Pérsia veio o Império Grego, com Alexandre o Grande, que logo após a conquista do Império morre e o seu império fica dividido para os seus 4 generais, conforme a visão de Daniel do leopardo com 4 asas. Ficou Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e os Seleucidas dominaram as regiões. A região da Palestina ficou em conflito entre os do norte e os do sul para dominar essa região. Houve um período, isso lá em 163 a.C., os macabeus se revoltaram contra os gregos a partir do domínio de Antíoco IV Epifânio e tornaram a região independente, né? Só que durou pouco tempo, porque Roma, com sua expansão, chegou à Judéia e subjugou a região de Judá em 63 a.C., com o general Pompeu. Após o nascimento de Cristo, após sua morte, né, de acordo com sua profecia, que não arrestaria ou não ficaria pedra sobre pedra no templo,
O general Tito invade Jerusalém com seu exército e queima, né, destrói o templo, conforme o Senhor Jesus falou. Após isso, em 638, mais ou menos, os maometanos, eles invadem a região e dominam, a ponto de fazer uma mesquita, construírem uma mesquita aonde seria o Templo de Salomão. Mas após 1000 depois de Cristo, 1095 aproximadamente, os papas eles lançam as cruzadas para reconquistar a terra da Palestina. E esse império chamado de Bizantino, ele dominou a região até cerca de 1453, quando o Império Otomano assume a região. Mais uma vez, a Palestina subjugada a governos estranhos. Os otomanos foram até a Primeira Guerra Mundial, quando em 1919 os aliados colocam a Palestina sob o domínio da Inglaterra, que vai até 1944, que após os horrores da Segunda Guerra, sob o domínio de Hitler, né, o Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus, os campos de concentração, as câmaras de gás. Isso repercute na comunidade internacional quando os aliados invadem a região e eles criam o Estado de Israel em 1947, 48, e os ingleses se retiram da região da Palestina. E essa região retorna ao povo judeu. Aí começou a se juntar os ossos que estavam espalhados sobre o Vale de Ossos Secos, recebendo nervos, carnes, mas ainda não receberam o Espírito do Senhor, que só acontecerá quando Jesus retornar para livrá-los lá na Batalha do Armagedon. Quando eles olharem para Jesus, virem as feridas em suas mãos e perguntarem: que feridas são essas? Nas suas mãos são as feridas, ele responderá: com que foi ferido na casa do meu povo, dos meus amigos. E Israel se torna nação em 1947, cumprindo-se a profecia de Isaías, capítulo 66, e versículo 8. Quem já viu, quem ouviu falar, uma nação nascer em um dia? O Senhor fez isso com Israel, e se cumpriu. Oswaldo Aranha, o brasileiro, ele presidiu a reunião na ONU, onde houve a criação do Estado judaico, e se tornaram aí uma nação, novamente. Só que em 1967, os árabes ao redor de Israel se juntaram, cerca de 5 nações: Egito, Jordânia, Cisjordânia, a Síria, a Arábia Saudita. Eles invadiram, eles guerrearam contra Israel para tomar o território que em 1947 foi dado a eles, mas em 6 dias Israel se recuperou do ataque e reconquistou o território e ainda avançou território, tomando territórios das nações que invadiram, né? E cerca de 19 anos depois, isso em 1973, o Egito e a Síria invadem Israel no dia do Yom Kippur, quando Israel não podia se defender, pegarem armas, mas após ataque ferrenho, quando chegou o outro dia, Israel se levanta, se ergue e miraculosamente eles vencem a guerra. Em 2012, Ahmadinejad, o líder do Irã, ele declarou na reunião das Nações Unidas que Israel seria varrido do mapa
do Oriente Médio. Até hoje não aconteceu porque Deus disse que traria eles de volta e não sairiam mais da terra. Hoje Israel está com a cidade de Jerusalém pisada pelos gentios. A cidade velha, ela tem quatro bairros, os armênios, os cristãos, os judeus e os muçulmanos habitando na cidade velha de Jerusalém. Uma profecia do Senhor Jesus que a terra seria pisada pelos gentios até se completarem os anos dos gentios, porque quando ele voltar, essa cidade retornará ao governo dele. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, abençoe a todos vocês, em nome